Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro e no vídeo de hoje vamos falar sobre a queda de rendimento de João Marcelo. Eu acho que tem três bons motivos que justificam a queda, mas será que a gente deve ficar preocupado com isso? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Antes, alguns recados importantes, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, porque aqui tem Cruzeiro todo dia, beleza? Então, um outro recado importante que eu estava esquecendo é que no primeiro link da descrição tem o nosso grupo de WhatsApp para inscritos, né? Você pode participar aí para você sugerir temas de vídeos, para a gente conversar sobre Cruzeiro de um modo geral, beleza? Então, vamos para o vídeo aqui que é o mais importante, né? O que será que aconteceu com o nosso até então melhor zagueiro, né? Às vezes a explicação é bem mais óbvia do que parece, né? Não tem teoria da conspiração, não tem rodeio. Para mim são três motivos claros e vamos começar pelo primeiro aqui, que é o aumento considerável no número de jogos, né? O João Marcelo, ele é um jogador que vem aí do futebol português, do Porto, né? Ele pertencia ao Porto, mas ele jogava pelo Porto B, né? Lá em Portugal, o time B, né, dos times da primeira divisão, servem para desenvolvimento de jovens atletas, né, mas mantendo um certo nível de competição. Basicamente é como se fosse o sub-20 deles. Eles têm o Sub-23 também, que tem uma liga separada, mas é difícil fazer uma comparação com algo que exista no Brasil, porque aqui no Brasil o Sub-20 também tem as suas ligas separadas, né? E os times B desses clubes, né, eles disputam a segunda divisão do campeonato português, segunda, terceira divisão. É como se o Cruzeiro Sub-20, que jogou com o Palmeiras na segunda-feira, disputasse a Série B do Campeonato Brasileiro. E uma informação importante é que se, por exemplo, o Porto B ele não pode estar na mesma divisão do que o Porto, né? Então, hoje ele joga a segunda divisão. Se ele conseguir o acesso, ele não sobe. A vaga passa para o time que estiver atrás do Porto na classificação, né? Se ele for o campeão, no caso, sobem os dois, o segundo e o terceiro. A vaga vai descer, né? Enfim, é bem simples de se entender. Jogando pelo Porto B, né, o João Marcelo teve praticamente 3 temporadas completas, né? Na primeira temporada ele fez 31 jogos, na segunda temporada ele fez 26 jogos e na terceira temporada ele também fez 26 jogos antes de se transferir para o Cruzeiro, né? Ou seja, nas primeiras 3 temporadas dele jogando pelo Porto B, ele teve uma média de 28 partidas disputadas, né? Quando ele chega no Cruzeiro, que é no meio do ano passado, ele acaba fazendo mais 5 jogos pelo Brasileirão, o que de certa forma é ruim, né? Porque ele só entrou em campo por 172 minutos. Na prática, não dá nem 2 partidas completas, né? E ele vinha de uma sequência jogando, né, como titular, pelo menos jogando, tendo ritmo de jogo, né? Na atual temporada, o jogador aí tem com o Cruzeiro 43 jogos disputados, né? E ainda faltam 10 rodadas de Campeonato Brasileiro e pelo menos mais 2 jogos de Sul-Americana, né? Podendo ser 3, né? Não seria nenhum exagero dizer que o João ainda vai fazer pelo Cruzeiro nesse ano pelo menos mais uns 7 jogos, né? E o que totalizaria aí 50 partidas disputadas em 2024. Eu acho que você já está querendo entender onde eu quero chegar, né? Só isso aí já seria motivo suficiente para justificar uma queda natural de rendimento do jogador. Só que eu vou entrar em alguns detalhes mais para frente sobre isso, né? Só que antes é importante a gente fazer essa conta, né? O jogador praticamente dobrou ou vai dobrar a sua média de partidas disputadas, né? E fazer em um ano a quantidade de jogos que ele fez somando as 2 últimas, né, lá em Portugal. Galera, faz parte da adaptação, se acostumar com uma nova realidade, não tem nada de errado acontecendo com o João, apenas um jovem jogador que tá dando um salto de exigência na carreira, né? E aqui entra o segundo motivo que justifica a queda de rendimento, né? O aumento significativo no nível de enfrentamento, né? O João Marcelo, ele saiu de um cenário semi-amador para um cenário de competição em altíssimo nível. O jogador conseguiu sobressair nesses últimos jogos aí, dos últimos talvez 10 jogos nem tanto, mas o salto que ele deu foi grande e ele conseguiu jogar bem porque ele é bom, ele é um bom jogador. Eu acompanho as divisões inferiores de Portugal por causa do Alverca e do Santa Clara. E quem me conhece pessoalmente sabe por que eu acompanho esses times, não vem ao caso
comentar, mas eu posso garantir que até mesmo na primeira divisão o nível é ruim, com exceção de Porto, Benfica e Sporting, até a primeira divisão deixa a desejar, então você imagina a segunda, né? Não que o Brasileirão também seja o melhor campeonato do mundo, mas é infinitamente melhor que a segundona de lá e, como eu disse, os três grandes ali distorcem um pouco o que é de fato o nível da primeira divisão, né? Então, mas enfim, não é o caso também, não é o tema desse vídeo, né? Em terceiro lugar, o terceiro motivo é o calendário e o aumento no número de viagens, né? Galera, isso aqui é o chover no molhado, né? Se você tem mais jogos, você precisa de mais datas, por consequência, você faz mais viagens, né? E isso é um fator subestimado por muitos de nós. Portugal é um país do tamanho de Santa Catarina. Já o Brasil é um país com dimensões continentais, né? O aumento no número de jogos e viagens reduzem o tempo de recuperação dos nossos jogadores. Reduz o tempo de treinamento, reduz o descanso, né? Recentemente o Cruzeiro estava no Paraguai, depois foi para Cuiabá, voltou para Belo Horizonte, agora vai para o Rio. Então, assim, são viagens desgastantes, né? A sorte é que o Cruzeiro tem investido em voos fretados, que reduz bastante aí o tempo de viagem, o tempo de espera, diminui o estresse, mas ainda assim é um fator importante a ser considerado, tá? Nessas horas é que muita gente vai falar assim, o cara ganha não sei quantos milhões, tem que dar conta de jogar assim mesmo. Galera, não é assim que funciona. Esse argumento, além dele ser burro, vazio e utópico, né, ele não agrega em nada ao debate, né? Por exemplo, jogadores como o Rodri, do Manchester City, têm levantado esse debate aí, o aumento do número de jogos e como isso afeta o desempenho, o nível do jogo, a qualidade do jogo, como que isso vai impactar em lesões e tudo mais. Então, assim, você tem a Champions League agora que aumentou em pelo menos 2 jogos, né, na fase de liga, que é a primeira fase. E se você não está entre os 9 primeiros colocados, você ainda joga um mata-mata, né, que é um mata-mata extra, ou seja, mais 2 jogos. Então, a grande maioria dos times aí que disputam a Champions League vai ter pelo menos mais 4 jogos para jogar. E isso impacta no calendário do time aí nas ligas, né? E aqui no Brasil, no futebol sul-americano, a gente vai caminhando pelo mesmo caminho, né? Você tem um estadual que come ali muitas datas no começo do ano, são 12 datas, que poderiam ser bem menos do que isso. O campeonato estadual poderia ser um campeonato, poderia ser uma divisão nacional para os times do interior não perderem datas, né? Terem ali um calendário, mas aí seria uma divisão regionalizada, uma série E, né? Que eu acho que tem até a série D. Então você tem a série E, que é regionalizada, e aí depois você passa para competir a nível nacional. E aí você aumentaria o Brasileirão e as Copas, você teria mais calendários para esses jogos e você teria mais datas disponíveis ali, que não daria a confusão que tá dando aí, por exemplo, como que vai ser a semifinal da Copa do Brasil, né? E isso porque o Rodri é um dos melhores jogadores do mundo, atua no melhor time do mundo, com a melhor estrutura do mundo e que inclusive tem seu próprio avião, né? Tudo do melhor, e ainda assim o cara sai da posição de privilegiado que ele tá para falar sobre esse tema, né? Enfim, a ideia do vídeo é tranquilizar vocês mesmo, não tem nada de errado acontecendo com o João Marcelo. É um período de adaptação do calendário, do nível de exigência, da nova realidade que ele tá vivendo, e ele continua sendo um dos nossos melhores defensores e ainda vai ser muito útil para nós. É uma questão de tempo aí para ele se acostumar com essa nova sequência aí, beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima.